Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a gente julga, a gente persegue, a gente faz bullying, porque aquela pessoa incomoda, né? Ativa uma sombra em você e de repente você não sabe o que aquela pessoa está passando. Não está no momento, agora em 2026, a gente começar a olhar, né? Na astrologia, Plutão está em Aquário, ou seja, Plutão são questões profundas, né? Questões profundas no coletivo. Então a gente tem um olhar de mais empatia, porque tem pessoas que são assim, olham, julgam, perseguem e depois ainda se colocam na posição de vítima. Eu estou sofrendo uma injustiça, porque eu tenho que perseguir aquela pessoa e aquela pessoa tem que aceitar de cabeça baixa. E aí está o ponto onde eu queria chegar. E eu vou citar aqui, eu vou até me expor e citar um exemplo pessoal para que vocês possam refletir. Em 2009, eu estava ali numa fase da minha vida onde, assim, eu não tinha pausa. Eu trabalhava o dia inteiro numa multinacional, na área de supply chain, na área de logística, numa grande multinacional que muitas pessoas quando se formam, quando saem da faculdade, muitas pessoas, né, querem entrar nessa empresa, uma empresa anglo-holandesa que atua há muitos anos no Brasil. Trabalhava na região da Faria Lima, tem todo aquele glamour de você trabalhar naquela multinacional, mas você tem também que entregar resultados. Você tem que cumprir horários, resultados, metas, avaliação do RH a cada tantos meses. Fora isso, eu ainda tinha, cursava 2 idiomas naquela época e estudava inglês e espanhol, mais a empresa, mais a distância da minha casa, então pegava 1h30 de trânsito para ir, para voltar. Ainda fazia academia, ainda tinha, né, procurar estar com a minha família, vida social, viajava de fim de semana, ainda tinha mais meu relacionamento, então eu estava assim, sem respirar, sem parar, né? Então aquilo me gerou um burnout. Burnout é um esgotamento. É como se o seu computador, seu notebook está ali carregado de informação, né? Seu notebook está cheio de fotos, cheio de informação, cheio de programas instalados e você tem que levar numa assistência técnica, né? Num técnico de informática para ele formatar ali o seu notebook ou seu computador para ele voltar a funcionar, né? Às vezes o celular também passa por isso, né? A gente tem que, hoje em dia, o celular, mas para quem trabalha, né, com o notebook, então muitas vezes ele está ali sobrecarregado, né? Muita informação e você tem que formatar ele direito. O burnout é mais ou menos isso. Você entra, é um esgotamento físico, mental, emocional. É como se assim o corpo pedisse pausa, diminua o ritmo. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, ali em 2009. Então eu me dei esta pausa naquela época, né? Na época desse burnout. Fui até fazer um intercâmbio na Espanha, já que eu estudava espanhol há 3 anos naquela época. Então eu terminei, né, praticamente o meu curso de espanhol em Madrid. Alguns meses morando em Madrid, foi uma experiência ótima. Então ali eu me desliguei. Tudo bem que eu estava num país com outro idioma, outro país, outro idioma, outra cultura, né, que tinha aquele estímulo mental. É como se eu tivesse me dado meses sabáticos, mais ou menos assim. E aquilo me fez muito bem, né? E eu coloquei minha cabeça no lugar de volta. Eu desacelerei quando eu fui fazer esse intercâmbio na Espanha, né, durante vários meses. Até para terminar o meu curso de espanhol, que eu já fazia há 3 anos com um professor espanhol em São Paulo. Tornei para o Brasil alguns meses depois, e aí, mais ou menos 1 ano e meio depois disso, a minha mãe começou um tratamento, né, de um câncer de mama. Eu ajudei a cuidar da minha mãe, então assim, muito médico 2 vezes por dia, enfermeiros vindo em casa.
Então, assim, minha mãe teve um câncer muito agressivo e ela veio a falecer em 1 ano e meio, mesmo fazendo todos os tratamentos possíveis em São Paulo. Eu que já tinha passado por aquele burnout, né, estava alguns poucos anos depois passando por um luto. Eu ali estava de novo, passando de novo por aquela situação que estava exigindo muito de mim, que era um luto, né? Eu e minha mãe, nós éramos muito unidas, era minha melhor amiga, e eu estava ali passando alguns anos depois daquele burnout, passando por um luto. Só que o que eu fiz? Ao invés de eu viver o luto, eu sentir o luto, eu me isolar um pouco, chorar. Não, eu quis ser forte. Não, eu não vou deixar isso me abalar. A vida segue, a vida tem que seguir, porque afinal eu tô aqui. Né? Minha mãe faleceu, mas eu estou aqui. Então, o que eu fiz? Eu abafei aquele luto para debaixo do tapete. E a vida foi seguindo. E depois, passados alguns anos de essas coisas todas abafadas para debaixo do pano, eu tive ali um estresse pós-traumático. São situações muito intensas que vão acontecendo, uma atrás da outra, gerando sempre aquele nível alto de cortisol no seu sangue, aquele alto nível de estresse, então você está sempre em alerta, né? Então eu comecei no ambiente, com as pessoas ao meu redor, a passar por situações assim, além daquele luto que estava escondidinho ali debaixo do tapete. Então aquilo me gerou um estresse pós-traumático. E eu ainda estava onde? Morando no exterior, morando em Portugal, sozinha, me virando sozinha, sem apoio de ninguém. Então aquilo foi assim um acúmulo, né, de muitas situações de tensão, de elevado estresse, que me trouxe a um quadro de estresse pós-traumático, que pode acontecer semelhante ao burnout. Situações de alerta que você pode chegar a esse ponto. Geralmente no Brasil não é tão falado sobre isso, mas geralmente países como Estados Unidos, na Europa, assim, países como Alemanha, França, países que já passaram por guerras, por catástrofes grandes, terremotos, tornados, como por exemplo aquelas pessoas que perderam suas casas no Rio Grande do Sul, que desenvolveram estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é isso, quando você é colocado em situações de alerta constante, o seu sistema, o seu corpo entrasse em alerta, né? Não é uma doença mental, mas é um transtorno que causa na sua mente. Fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio dessa forma. E aí que eu quero chegar. Porque nesta fase que eu estava tendo, que eu precisava de apoio, que eu precisava estar tranquila, me recolher, né? Cuidar de mim, cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha paz interior, parece que isso atraiu, né? Vizinhos me jogando indireta, vizinhos perseguindo, determinadas vizinhas, então assim, com indiretas, bullying, stalker, me stalkeando nas minhas redes sociais, querendo saber tudo que eu postava, olhando minhas fotos a ponto de eu colocar meu Instagram como privado para eu ter paz, né? E também alguns familiares que foram verdadeiras âncoras no momento que deveriam ser apoio, né? Então, assim, quantas vezes a gente não passa por isso no decorrer da nossa vida? A vida, ela é isso mesmo, é ondas, né? E muitas vezes as pessoas olham, tá lá viajando, tá morando na Europa, postando fotos, não é? Mas você não sabe as pedras que aquela pessoa está carregando. E aí vai a nossa empatia como seres humanos de fazer escolhas. Você deveria ter a inteligência de ser apoio, você ter o discernimento de se colocar no lugar do outro ou pensar
Eu posso agir melhor do que isso? Será que eu posso ser melhor do que isso? O que você faz para o outro, você não está fazendo para o outro, você está atraindo para si mesmo. Então, de repente, você está dando uma âncora para alguém, né, tentando destruir a reputação, a imagem de uma pessoa, a saúde mental daquela pessoa. Você não sabe o que a pessoa enfrentou nos últimos anos, né? E você está sendo o quê? Você está sendo uma pessoa que dá a mão para aquela pessoa que está no fundo do oceano e puxa para cima e ajuda? Ou você é aquela pessoa que você vê a pessoa ali com a pontinha da mão para fora da água, ali do mar, e você dá uma âncora e fala assim, talvez se eu der uma âncora eu termino. É essa a consciência que a gente precisa ter. O não julgamento. Talvez seja doente mental. Talvez você seja um doente mental. Já pensou nisso? Você já procurou um psicólogo, um psiquiatra? Talvez você seja um narcisista. Talvez você seja um psicopata. Talvez você seja um doente mental. Então, pare de julgar os outros. Não é? Isso é uma coisa muito séria. Essa é a consciência, gente, que a gente precisa ter, da empatia, né? Eu sou uma médium empata, então eu sei o que é absorver a energia de outras pessoas. Eu sei o que é ter empatia em excesso, né? Ser uma médium esponja. Então, a gente pode ser empático. A gente pode se colocar um pouco no lugar do outro. Será que a pessoa tem uma doença mental? Ou será que você está provocando uma reação oposta de igual intensidade com a sua doença mental? Não é? Então é isso. É essa mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Acabei até expondo algumas coisas, né, sobre mim que as pessoas não sabem, mas é isso. Às vezes a gente passa por um burnout, um esgotamento, um estresse, né? Isso é normal do ser humano nas nossas jornadas. Menos julgamento, mais apoio. Bom, um beijo, tchau.